Sejam bem-vindos, pessoas lindas, professor Argos de volta, falando um pouco sobre relação ser humano meio ambiente. Esse é o terceiro vídeo, se você não viu os dois anteriores, corre lá. Hoje vamos tratar sobre poluição atmosférica. E não vou falar nesse vídeo sobre aquecimento global, porque aquecimento global merece um vídeo exclusivo, fica atento que vai sair ainda, beleza? Com polêmicas e tudo. Bom, a gente vai começar falando da poluição atmosférica mais simples que tem, que seria aí a liberação de partículas atmosféricas. Então, os nossos processos industriais, automóveis que realizam combustão, né, ou liberam partículas, vão contaminar a atmosfera com partículas sólidas que podem ser inspiradas e causar doenças. Pessoas que têm problemas respiratórios como rinite, como bronquites e afins, vão sofrer mais do que as outras, né? Aqui na minha cidade, em Ribeirão Preto, um grande problema que a gente tem com isso é a queimada. A queimada da cana-de-açúcar libera bastante partícula na atmosfera. Além de sujar roupa, além de sujar quintal, sujar piscinas e sei lá o que mais, ela também vai contribuir para o aumento de casos de doença respiratória. Bom, mas o vestibular vai te cobrar coisas mais específicas, como por exemplo, o buraco na camada de ozônio. Sim, galera, a camada de ozônio existe, mas ela não é um escudo de força. Por isso que a gente gosta mais de se referir à rarefação da camada de ozônio, como se fosse rarefeito, né? Vamos entender. O oxigênio, quando chega lá na estratosfera, ele vai entrar em contato direto com a radiação ultravioleta do Sol. Essa radiação que é cancerígena e que se chegasse na superfície do planeta de forma integral, a gente não teria vida como a gente conhece aqui. Os seres vivos talvez não teriam saído da água ainda. Porém, quando o oxigênio chega na estratosfera, ele usa essa radiação para fazer reações químicas. E essas reações químicas ora ele está no estado de O2, aí ele vai se partir, liberando o oxigênio, que vai reagir com outro O2, virando o O3. O ozônio, então, é um O3, que vai também reagir com a radiação, virando O2 com O livre, e assim você tem uma dinâmica do oxigênio, que ora está em cada estado. Isso daí consome a radiação, impede que a radiação ultravioleta chegue na superfície da Terra. Então, o oxigênio lá na atmosfera, né, na estratosfera mais especificamente, vai funcionar como se fosse um filtro, como se fosse uma peneira, em que parte da radiação vai ficar retida, protegendo a gente do efeito cancerígeno que a radiação tem. Qual é o grande impacto que o ser humano consegue, ou melhor dizendo, conseguiu fazer nessa camada de ozônio? Alguns processos aí liberam gases que a gente chama de CFC, ou clorofluorcarbono. Então você tem processos industriais, e aqui vou incluir os gases que antigamente eram utilizados para resfriamento, utilizados aí em geladeiras, em ar-condicionados e afins. Esses gases, eles conseguem interagir com o ozônio, quebrando as moléculas de ozônio, fazendo com que esse ozônio fique menos frequente na estratosfera, consequentemente causando uma rarefação da camada de ozônio, deixando o ozônio mais rarefeito. Sem que esse ozônio que seja quebrado, ele interaja com a radiação. Então aquela radiação que ia ser utilizada para quebrar o ozônio, ela acaba passando reto porque não tem ozônio ali. E acaba então atingindo com maior intensidade a superfície terrestre. Por isso que esses gases foram proibidos, eles são proibidos de usar de forma ampla, tá certo? Porque eles causam essa rarefação na camada de ozônio. Então guarda esse nominho aí, CFC, clorofluorcarbono. Bom, um outro impacto que é muito comum no vestibular seria a chuva ácida. Querido, não é que a chuva vai chover e você vai derreter, né? Não é isso que é a chuva ácida. Porque toda chuva ela já é ligeiramente ácida. Sabe por quê? Porque o gás carbônico que está na atmosfera reage com a água na atmosfera também e forma ácido carbônico, H2CO3, que é um ácido fraco. E por isso a chuva ela vai ter um pH aí algo em torno de 5. Só que processos industriais vão liberar para a atmosfera os óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre. E esses óxidos de nitrogênio e de enxofre vão formar ácidos quando interagir com a água, principalmente o de enxofre, porque vai formar ácido sulfúrico, né? Esse mesmo que você estava pensando, e que é um ácido forte.
que já vai fazer com que o pH da chuva seja muito menor. Mas mesmo assim, calma, meu querido, você não vai ser corroído pela chuva. Você não vai ter que ficar escondido enquanto está chovendo, né? Se bem que daria um bom cenário para um futuro apocalíptico aí, né? Imagina chuva ácida, constante, toda vez que chover, você tem que se preocupar em arrumar uma cobertura. Olha que coisa louca, hein? Fica a dica se você quiser escrever a história. Mas o ácido sulfúrico sim vai precipitar junto com a chuva, causando então uma chuva muito mais ácida do que o normal, que a gente costuma ver nas apostilas aí, que vai causar corrosão, por exemplo, de obras de arte, feitas de calcário e etc., vai estragar a pintura dos carros, mas o impacto de fato é no meio ambiente. Por quê? O mais óbvio seria a chuva caindo no ambiente aquático e acidificando o ambiente aquático. Você já sabe que o pH ele é fundamental para o funcionamento das enzimas. A alteração do pH pode causar a desnaturação enzimática. Então o pH ele é relevante para a sobrevivência de espécies aquáticas. E uma variação brusca de pH pode causar uma mortandade muito grande. E no solo, ele pode chover sobre as plantas, causando então uma morte, uma corrosão, uma queda de folhas. E o problema principal é que a alteração do pH no solo causa uma alteração na disponibilidade de nutrientes. E aqueles macronutrientes, que são os nutrientes que as plantas precisam em maior quantidade, eles começam a ser lixiviados e se tornam indisponíveis para as plantas. E ainda acontece uma disponibilização de íons que são tóxicos em grande quantidade para a planta, como acontece com o alumínio. Então o alumínio ele é um íon que é tóxico no solo quando ele está em grande quantidade. E ele fica cada vez mais disponível quanto mais ácido o solo está. Tanto que quando você vai fazer uma plantação, se o solo está ácido, você tem que fazer uma correção dessa acidez. Um processo chamado calagem, né, que é o jogar calcário e misturar com o solo para neutralizar essa acidez e assim tornando os nutrientes disponíveis. Fechou? Bom, e faltam dois tópicos rapidinho. O primeiro deles aí é a inversão térmica. Inversão térmica ela está de mão dadas com o que a gente começou na hora que a gente abriu a aula, que seria as partículas sólidas na atmosfera. Então talvez você já tenha visto uma foto lá de Pequim, na China, daquele evento de apocalipse, né? Que seria aquele céu cinza. Então a galera andando de máscara, você não vê o sol, parece que é uma neblina assim, e na verdade é só poluição. Tá? Por que isso acontece? O ar, quanto mais quente ele fica, menos denso ele está. Então esse ar começa a se dissipar. É por isso que o balão flutua, que o balão voa, né? Por quê? Porque o ar dentro, né, do balão está muito quente, então ele fica menos denso do que o ar que está fora. Então no dia a dia, o sol nasce, ele vai irradiar sobre a superfície, isso aí vai esquentar a superfície da cidade, que vai fazer com que o ar esquente, e aí esse ar vai se espalhando para a atmosfera e também dissipando essas partículas sólidas. Só que em algum momento, por exemplo, em eventos de inverno, você pode ter um resfriamento dessa superfície. E se você tiver um resfriamento dessa superfície, então ar frio embaixo, ar quente em cima, com ar frio em cima de novo, você faz com que ocorram duas camadas de ar frio que fiquem ciclando sem se misturar. E isso evita a dissipação de partículas, concentrando essas partículas nos grandes centros, e por isso que você fica com aquela cara acinzentada, né, do céu acinzentado, dificultando ver o sol e que causa também agravamento de problemas respiratórios. E por último, a gente vai falar de uma história de amor. Sim, tá? A história de amor entre a hemoglobina e o monóxido de carbono. Porque você sabe muito bem que a hemoglobina é aquela proteína transportadora de oxigênio que fica dentro das nossas hemácias, que estão ali circulando no nosso sangue. Ela passa no nosso pulmão, pega o oxigênio e leva esse oxigênio para os tecidos. Só que, galera, a hemácia, né, ou melhor dizendo, a hemoglobina, ela só tem um crush ali pelo oxigênio. E que pelo fato dela estar de boa, estar solteira, estar largada ali, rola um match na hora que ela passa ali na região do pulmão, na hora que está acontecendo a hematose, né, que é a troca gasosa entre o pulmão, né, o ar do pulmão, o ar do alvéolo e o sangue. E aí então ela pega esse oxigênio, né, a hemoglobina pega esse oxigênio e leva para dar um rolezinho. Só que ela larga ele lá em algum lugar, porque é só um crush. Agora, meu querido, o monóxido de carbono é o amor verdadeiro. E você nunca vai trocar um amor verdadeiro por um crush. Quando as pessoas, então, inspiram um ar com monóxido de carbono, esse monóxido de carbono ele vai fazer uma ligação estável com a hemoglobina. Vamos pegar dois nomes aqui?
Quando a hemoglobina se liga ao oxigênio, a gente vai chamar de oxihemoglobina. Quando a hemoglobina se liga ao monóxido de carbono, a gente vai chamar de carboxihemoglobina. E essa carboxihemoglobina é um casamento para a vida toda. Essa hemoglobina não vai querer largar o monóxido de carbono. E assim, ela não vai querer trocar esse monóxido de carbono pelo oxigênio, fazendo com que esse oxigênio não consiga ser captado. Conforme você vai tendo uma grande quantidade de monóxido de carbono no ar e uma inspiração constante, a pessoa vai sufocando, ela vai se asfixiando sem saber o que está acontecendo, porque ela está ventilando normalmente, só que ela não consegue sanar a necessidade, né, de oxigênio. Vai dando uma dor de cabeça, tontura, até que desmaia e pode levar à morte. É muito comum em filmes, né, quando o pessoal quer simular um suicídio, eles trancam a pessoa dentro de um lugar fechado com o carro ligado. Por quê? Porque a queima do combustível no carro libera monóxido de carbono. Por isso que é perigoso você ficar respirando próximo ao escapamento. Por isso que quando você vai, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, descer a serra para ir para a praia, lá naqueles túneis, fala assim, ó, em caso de engarrafamento, desligue o carro. Por quê? Porque se você ficar todo mundo com o carro ligado dentro do túnel e tiver uma concentração de monóxido de carbono, a gente pode ter um acidente muito grave. Inclusive, alguns anos para trás aí, uma família de brasileiros lá no Chile, né, veio a falecer justamente porque o sistema de aquecimento de um apartamento que eles estavam hospedados no Chile começou a jogar monóxido de carbono para dentro do apartamento. E eles passando dias ali, dormindo no apartamento e saindo para fazer turismo dormindo, de repente a família começou a passar mal, um desmaiou, se eu não me engano foi a mãe, ligou para a família no Brasil, falou, olha, a gente está passando mal, liga para a ambulância, não sei o que fazer. Quando chegaram lá no apartamento, todo mundo tinha falecido já. E foi o monóxido de carbono liberado aos poucos e foi acontecendo aos poucos. Por que que acontece esse tipo de coisa sem você saber? Porque o monóxido de carbono ele é incolor e inodoro, ou seja, não tem cor e não tem cheiro. Beleza, galera? Então, fica atento nesses tópicos aí, que eles são frequentes no nosso querido Enem, tá? Então, pode ser que apareça para você. Teremos mais vídeos dentro desse nosso assunto sobre relação ser humano e meio ambiente. Aguarde! Então já aproveita, curte o vídeo, compartilha, assina o canal e valeu!